Prezados amigos, irmãos e navegantes, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a conversão de Saulo, que está lá em Atos 9. E diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita e, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Meus amigos, o tema aqui é: só o poder de Deus pode mudar o teu ser. Só o poder de Deus. Nós, muitas vezes, queremos mudar alguém, algum amigo, que não por maldade, não, nós detectamos, fazemos um diagnóstico da vida dele, das atitudes dele, do comportamento dele, e reconhecemos nele que precisa mudanças. E nós muitas vezes queremos fazer isso pela força, pela imposição, pela manipulação. E isso não dá resultado. A prática, a experiência de vida tem me mostrado isso. Muitas e muitas vezes eu pretendia que meus amigos, alguns conhecidos e outras pessoas que muitas vezes me procuravam, eu tentava mostrar a eles a necessidade de mudanças, as causas e as consequências que estavam sofrendo, mas
não via resultados. Então eu tive que reavaliar e mudar de atitude. E a conclusão é que eu chego hoje é que só o poder de Deus pode mudar alguém. Nada mais muda. E a evidência uma evidência clara disso é o apóstolo Paulo. Um homem que tinha sangue nos olhos contra os cristãos, mas eleito do Senhor, escolhido pelo Senhor. Deus tinha o projeto completo da vida dele para que ele fosse abençoador. Ou se não, veja lá o que está escrito no versículo 15. Mas o Senhor lhe disse a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, ao mesmo tempo que ele era um instrumento do Senhor para levar o evangelho, para ser o grande apóstolo que vai se tornar Paulo, os sofrimentos terríveis que Paulo passa, a resiliência de Paulo ao enfrentar, pelo despertamento de um amor tão grande pela palavra, uma confiança tão grande, uma certeza tão grande daquilo que ele pregava, após a sua conversão, e Deus tinha um projeto completo para ele. Deus também queria fazê-lo sentir aquilo que os cristãos que ele perseguia, que ele matou e tal, sentiram, que ele também sentisse o valor desse sofrimento em Cristo. Então, a conclusão que nós chegamos: só o poder de Deus pode mudar o teu ser. Nós cantávamos um hino, eu considero um hino que só o poder de Deus pode mudar o teu ser. E esta é uma grande verdade. Então, muitas vezes nós oramos por um amigo, por um filho, por uma mãe, um pai, um parente, e oramos, e muitas vezes o resultado parece que não vem de acordo com aquilo que nós estamos orando. Então eu queria dizer, não desanimes. E recomendar aqui algumas atitudes práticas que nós devemos ter em relação àqueles que nós amamos, aqueles que nós queremos vê-los em paz, felizes e salvos. Primeiro, antes da conversão, o que nós devemos fazer? E eu chamei aqui de AC, antes da conversão, a conversão e depois da conversão, DC. Então esse vídeo vai chamar-se AC e DC, antes da conversão e depois da conversão. Antes da conversão, aquelas pessoas que nós gostaríamos de vê-las se quebrantando e tendo mudanças no seu comportamento, na sua vida e tendo a salvação. E o principal é a salvação, a vida eterna. Porque a palavra é muito clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus tem o projeto completo de cada um de nós. Eu fico pensando, será que alguém era capaz de orar pela conversão de Saulo? Será que alguém oraria por esse monstro chamado Saulo? Será que alguém oraria? Mas nós devemos orar por aqueles que amamos e por aqueles que também não amamos, mas que enxergamos a necessidade de mudanças na vida deles. Então, antes da conversão, vou dar 3 sugestões, 3 comportamentos que devemos ter. Primeiro, orar por eles, colocá-los na presença de Deus, porque nós não sabemos se são escolhidos ou não, se são eleitos ou não.
até que chegue o momento que o Senhor os chame para fora, o Senhor os converta. A conversão é o ato de Deus na vida de alguém. É uma transformação profunda na vida de alguém, feita pelo poder de Deus, que conhece e tem o projeto completo para aquela vida. A nossa atitude, então, é orar, pregar a todos. A todos. Se possível, falar do amor de Deus, do sacrifício de Cristo, da ressurreição, da vida eterna. É o evangelho das boas novas. Essa é a segunda atitude, pregar o evangelho. A terceira atitude, dar exemplo. Dar exemplo. Que a sua vida seja coerente com aquilo que você prega e aquilo que você pratica. Essa é a principal coisa. As palavras encantam, os exemplos arrastam. E aqui nós vamos dar suporte para os eleitos do Senhor, colocá-los na presença do Senhor, para que o poder de Deus possa transformá-los no momento de Deus, no momento que Deus tem projeto para aquela vida, ela vai se render. Então, após a conversão, o que nós devemos fazer? Após a conversão de alguém, é avaliar a atitude daquela pessoa. Houve arrependimento e orar por ela e recebê-lo, dar apoio. Então é a primeira atitude, continuar orando por ela, para que os dardos inflamados do inimigo não tenham poder sobre ela. Apoiá-la, recebê-la, dar sustentação nessa nova vida, nessa mudança, nessa transformação profunda na vida desse irmão. Terceira atitude, ensiná-lo. Ensiná-lo a palavra do Senhor. Tudo com amor, com dedicação, sem a imposição, sem a força, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é espiritual. E por último, continuar dando exemplo de fidelidade àquilo que você prega. A teoria é muito fácil, a prática muito difícil. E nós, ainda como imperfeitos nessa jornada, muitas vezes erramos, mas creia que o poder de Deus pode mudar o teu ser. Mudar o teu, mudar daqueles que você ama e mudar daqueles que você também não ama, que você os considera como inimigos. Mas entenda que o propósito de Deus não se frustra e Deus tem o projeto completo, o caminho completo, a jornada completa. Então, não julgue, ore e dê o exemplo, porque só Deus pode mudar o teu ser. Então, atitudes para ter: A, C, antes da conversão; D, C, depois da conversão. Que Deus te abençoe e que você possa colocar em prática na sua vida cristã, na sua vida pessoal, e que este vídeo possa ser abençoador na sua vida.